Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo nenhum, mas nos últimos dias eu me senti impelido a gravar, principalmente porque eu tenho recebido muitas recomendações do YouTube de vídeos de uma tal de Vitória Souza, uma menina pregadora que tem feito um sucesso estrondoso nas igrejas evangélicas pentecostais do Brasil inteiro, tendo uma agenda cheia de compromissos, de convites para pregar em todo o país. Ela está fazendo muito sucesso, é a estrela do momento nos púlpitos das igrejas evangélicas pentecostais brasileiras. Muita gente tem criticado a menina, não apenas pela sua pouca idade, mas pelo conteúdo da sua mensagem e pela sua forma de falar. Eu, particularmente, em relação à maneira que ela fala, não vejo grandes problemas. Mas em relação à sua mensagem, o conteúdo daquilo que ela prega, a coisa não é tão simples assim. O público se divide, né? Tem pessoas que amam a pregação dela e tem pessoas que simplesmente não conseguem ouvi-la falar, porque o seu conteúdo é realmente polêmico. E quando você é cristão de verdade, você lê a Bíblia, você começa a comparar o discurso dela com aquilo que disseram Jesus e os seus apóstolos. E percebe que não tem muito a ver uma coisa com a outra. Não precisa nem ser um profundo conhecedor, basta você ter lido um pouco só do Novo Testamento e você vai perceber que a mensagem dela pouco ou nada tem a ver com a mensagem de Jesus Cristo. Jesus falou muito mais sobre Deus e sobre como o homem deve adaptar-se a ele do que sobre formas de você vencer na vida, conseguir sucesso ou fazer com que Deus conceda a você aquilo que você na realidade quer. Ou seja, o evangelho é muito mais sobre o que Deus quer de nós e como nós podemos nos adaptar à vontade divina do que o contrário. Já a pregação dela é sobre o que nós podemos fazer para ter uma vida melhor e como Deus pode nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Na pregação não apenas dela, mas de muitos na nossa geração, Deus deixou de ser o Senhor e ele se tornou o nosso mordomo, o nosso escravo, o qual deve nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Perceba que a abordagem das pessoas quando vão evangelizar alguém é totalmente fora do que ensinou a Bíblia. Ao invés de chegar como Jesus e os apóstolos ensinaram, como eles pregaram, né? Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. A nossa pregação moderna é assim: Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida, pare de sofrer, você vai conseguir realizar os seus sonhos e todo esse besteirol gospel. Ah, mas você está insinuando que Deus não ama as pessoas? Não é sobre isso o evangelho. O amor de Deus no evangelho não é provado com uma frase bonitinha: Jesus te ama. O amor de Deus é expresso no evangelho no sacrifício de Jesus, que foi morrer no nosso lugar. E se isso não é uma prova de amor, não é uma palavra bonita que vai provar. Então qual é o grande problema dessa menina? Será que é a sua pouca idade? Eu seria hipócrita se criticasse ela por causa disso. Se bem que existe uma discussão que dura anos já sobre o papel das mulheres na igreja, se elas devem ou não devem pregar. Nem vou entrar muito nesses méritos, nem vou criticar os que pensam ao contrário de mim, porque durante muitos anos eu mesmo não via problemas nisso. Apesar de versículos bíblicos como os de 1 Timóteo, né? Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o marido. Versículos claros como esse estavam ali, diante dos nossos olhos, e a gente não conseguia ver. Eu não vou criticar o pessoal nessa parte, mas uma coisa fica muito claro: a mensagem que essa menina prega, o que tem chegado até mim dessa menina, é uma mensagem de autoajuda. É uma mensagem muito parecida com o evangelho do coaching. Aliás, é evangelho do coaching. E eu, quando comecei a pregar na igreja, eu também tinha 17 anos de idade. E como eu disse, seria uma grande hipocrisia da minha parte se eu dissesse que a pouca idade é o grande problema dela. Nós temos inclusive um exemplo bíblico, um jovem chamado Timóteo, que mesmo tendo pouca idade, foi incentivado por Paulo a exercer o seu ministério de bispo, seu ministério episcopal numa igreja, porque ele havia sido ordenado pelo próprio Paulo. E Paulo disse para ele, inclusive está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. Ele fala para Timóteo: aquilo que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confia isso a homens fiéis e que sejam idôneos para que também possam ensinar
a outros. Havia uma verdadeira tradição, algo que Timóteo recebeu de Paulo e Paulo exige dele. Paulo diz a ele que ele tem que passar isso daí para homens que sejam fiéis, homens idôneos. E ele diz para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a sua pouca idade, mas seja o exemplo dos fiéis, no trato, na caridade, na pureza e em muitas outras coisas. Então, a pouca idade não é o suficiente para você proibir alguém de pregar. Existem jovens de 18, 19 anos de idade que têm capacidade para tal, e Timóteo era um homem jovem que tinha isso, porém ele era um homem, e ele desde criança, até o próprio Paulo atesta isso, desde criança ele conhecia as sagradas letras que podiam fazer dele sábio para a salvação que há em Jesus Cristo. Ora, se o rapaz aprendeu desde criança, quando ele atinge a idade adulta, ele já está preparado para alguma coisa. Ele já tinha recebido a capacidade de Deus. E não apenas isso, ele recebeu o dom de Deus através da imposição das mãos do presbitério. Ou seja, mesmo que ele não fosse um homem muito vivido, ele estava preparado e habilitado para exercer o seu ministério pastoral. Agora, eu me pergunto, será que aquela menina de 17 anos está preparada para exercer um ministério? Não estou nem entrando nos méritos se uma mulher pode ou não fazer esse tipo de trabalho. Vamos pensar que homens e mulheres são iguais nessa parte. Ainda assim, fica a pergunta, ela estaria preparada? Pois pelo conteúdo do sermão dela, eu diria que não é o momento. Por quê? Apenas pela falta de idade? Não, é pela falta de conteúdo e densidade bíblica na pregação dela. Simples assim. Eu vi vários trechos, vi vários vídeos que o pessoal fica compartilhando e vão chegando até a gente. E um desses trechos, ela estava falando sobre pessoas que brilham. Aí ela acende a lanterna de um celular, põe na cara de uma mulher lá e pergunta: incomoda? Incomoda. Por que que incomoda? Porque brilha, e o brilho é forte. Aí ela diminui a luminosidade da tela do mesmo celular e pergunta: preocupa isso daqui? Incomoda? Não, não incomoda. E por quê? Porque o brilho é fraco. A pessoa só incomoda porque o seu brilho é forte. Quem brilha incomoda. Agora quem tem o brilho fraco, meio apagado, não vai incomodar ninguém. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo nesse momento, o que isso tem a ver com o evangelho? O evangelho é muito pelo contrário, não é sobre pessoas que brilham. O único brilho que nós podemos ter é o brilho de Cristo que brilha em nós. Somos a luz do mundo. E o que significa sermos a luz do mundo? Significa que nós devemos mostrar às pessoas o que é o certo e o que é errado. E isso não apenas com as nossas palavras, mas com o nosso próprio modo de viver. É sendo honesto que você ensina a honestidade. É sendo fiel que você ensina a fidelidade. É sendo uma pessoa justa e verdadeira, o máximo que você conseguir, que você vai ensinar outras pessoas, que brilhe a nossa justiça diante dos homens. Quando você pratica as obras de Cristo, os mandamentos de Cristo, e você ensina a sua palavra às pessoas, você está brilhando com a luz do evangelho. Não é a luz própria, é a luz dele que reflete em nós. Então, o que vai incomodar é isso daí? Bom, se você disser que o que incomoda é o brilho de Cristo, eu posso concordar com você, mas dá a impressão que ela está falando de luz própria, está falando de pessoas talentosas e que geram inveja. E esse é um dos grandes problemas dos pregadores modernos. Eles pregam para ouvintes que querem crescer, aparecer, se tornar importantes e ser invejados pelas pessoas. É simples assim. E não adianta dizerem que não é desse jeito, porque é dessa maneira que a banda toca. E isso daí é totalmente errado. Tanto é errado você querer ostentar coisas, talentos, aparência ou qualquer outra coisa que você tenha, como é errado a pessoa ficar invejando a outra. Mas Paulo já tinha avisado: nos últimos dias não vão mais suportar a sã doutrina, Timóteo. Por isso, os homens amontoarão para si doutores, que preguem segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus próprios desejos. Então, por causa dos desejos e vícios comportamentais humanos, os homens estão escolhendo seus pregadores. E quais são os vícios do momento? São ostentação, é gerar inveja nas pessoas, é querer você provocar, mostrar que você é superior, que você é melhor, que Deus está com você, que você brilha, que você é o cara, que você faz e acontece. E falando nisso,
Hoje eu vi mais um corte de uma pregação dela que falava: você pede as coisas para Deus, mas você não faz a sua parte, você tem que fazer acontecer. Ela pregou sobre fazer acontecer. Agora, tem isso no Evangelho? Não, não tem. Jesus até disse com todas as letras para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer acontecer. Eu não faço acontecer nada. Se eu pudesse fazer acontecer alguma coisa, eu não trabalhava no lugar onde eu trabalho, eu não morava no bairro onde eu moro, eu não moraria na casa onde eu moro. Se eu pudesse fazer acontecer, minha vida seria totalmente diferente. E eu tenho certeza que você que me ouve mudaria muitas coisas na sua vida se fosse fácil, assim, só fazer acontecer. E não é assim. Então não apenas é uma prova de falta de conhecimento bíblico, como é uma falta de maturidade também, é falta de experiência de vida. Esse era um problema que o Timóteo tinha, mas o Timóteo não precisava sofrer com isso, porque ele tinha a palavra de Deus. Tem um salmo da Bíblia, o maior de todos, Salmo 119, é o maior texto de toda a Bíblia, o único texto com mais de 100 versículos. E todos eles falam sobre lei, preceito, mandamento, todos eles são um elogio à Escritura Sagrada e os mandamentos divinos. E tem um versículo lá, tem um trecho lá, que diz que nós, pela palavra de Deus, podemos ser mais sábios que os nossos ensinadores. A ideia que temos é de um jovem que pode se conduzir com mais prudência do que os seus ensinadores, porque ele conhece a palavra de Deus. Então, com 17 anos, eu comecei a pregar também. Só que com 17 anos eu não falava um monte de besteira que essa menina fala. Claro, eu cometi meus erros também, até porque pouca experiência de vida. A gente vai cometer erros, até pessoas vividas cometem, quanto mais um jovem, né, no final da adolescência. 17, 18 anos pregando, com 19 anos eu virei professor de escola dominical. Aí você pode pensar, mas devia ser uma igrejinha de fundo de quintal. Não, era Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E aí eu virei professor, comecei como suplente e depois eu virei o primeiro professor na escola bíblica dominical. E eu não digo isso pra falar que eu brilho, que eu sou importante ou que eu fiz acontecer. Mas a verdade é que eu era o mais preparado lá, com 19 anos de idade, porque eu tinha me dedicado mais, eu tinha estudado mais a Bíblia e sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre religião e etc. Então eu acabei me destacando nessa parte e por isso os irmãos quiseram fazer uso desse conhecimento a mais que eu tinha para compartilhar com os outros. Então a falta de idade não é desculpa para a gente ficar escorado sem fazer nada, mas tem que ter um certo preparo bíblico e tem que ter experiência de vida. Experiência de vida vem com o tempo. O conhecimento bíblico também, mas você pode encurtar esse tempo com dedicação e com entrega total a Deus. Deus vai abençoar e você vai. É como diz a epístola de Tiago no capítulo 1. Se algum de vocês é falto de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não lance em rosto e lhe será dada a tal da sabedoria. Deus dá sabedoria a qualquer um que pedir, assim como ele deu a Salomão. Talvez não te dê no mesmo nível, mas ele vai te dar também. Eu acho que aquela menina, em termos de comunicação, ela é boa comunicadora, mas gera uma grande preocupação o sucesso dela. Eu não digo isso com ar de inveja, né? De, nossa, ela teve sucesso onde você não teve. Não, não é bem por aí. A questão é que eu me preocupo não apenas com ela, mas com seus ouvintes. Pregação ruim gera crente ruim, gera cristão ruim. Por que nós temos um monte de pessoas que estão na igreja, enquanto não recebem uma bênção, estão lá frequentando e depois que conseguem um carro melhor, uma casa melhor, conseguem abrir o próprio negócio ou conseguem prosperar, pessoas que estão na igreja querendo um casamento e depois que conseguem, começam a esfriar na fé. Por que nós temos esse tipo de crente? Porque esse tipo de pregação gera crente assim. Pregação defeituosa gera crente defeituoso. A pregação dos apóstolos gerou homens que expuseram suas vidas até mesmo à morte, expuseram suas vidas ao perigo por causa do evangelho. Se você pegar os pais da igreja mais antigos, você vai ver que boa parte deles, grande parte deles, foi martirizada. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem correta da boca dos apóstolos.
Agora, nós temos nos dias de hoje um crente que é assim: se o senhor não me der isso, eu não vou mais pra igreja. Se Deus não fizer isso, eu vou voltar pro mundão, eu vou beber, encher a cara, vou me encher de tatuagem, botar piercing em todas as partes do meu corpo que der pra furar, e eu vou sair transando com todo mundo. Porque é assim que funciona. Ou Deus te dá o que você quer, ou você não precisa de Deus. As pessoas estão se chegando a Deus apenas para receber alguma coisa. E a partir do momento que não conseguem receber nada, Deus não tem utilidade na vida delas. A pregação dessas pessoas de hoje, esses pregadores da moda, coaches como Thiago Brunet, David Leonardo e também Vitória Souza, a pregação deles tem gerado o pior tipo de crente. Uns camarada frouxo, chora por qualquer coisa, pessoas super sentimentais e que tem um senso de importância fora do comum. É justamente o tipo de crente que Deus não precisa. Deus quer na sua obra crentes que sejam humildes, fiéis, que sejam íntegros e que aguentem levar porrada. Sim, aguentem levar porrada, porque o evangelho é sofrer, é através de muitas tribulações que nos importa alcançar o reino de Deus. Então a minha preocupação é com as pessoas que estão ouvindo, minha preocupação é com os pastores que estão convidando ela para pregar, é com ela que está conduzindo várias pessoas a um evangelho aguado, e também com as multidões, as massas que são encantadas pelo talento de comunicação nato que essa menina tem. Ela fala bem, não tem vergonha, não tem timidez, boa comunicadora, mas um bom comunicador não é necessariamente um bom pregador. Nós temos vários bons comunicadores que entraram para a política, fizeram muita desgraça na vida de toda a população de grandes estados e do país inteiro, apenas porque tinham o dom da palavra, de se comunicar. Agora, o dom da palavra de Deus, palavra de conhecimento ou de sabedoria, é algo mais difícil de se obter. E se essa menina tem ou não esse dom, talvez apenas o tempo vá nos dizer. Até lá, que Deus nos abençoe.